bem-vindos a mais um episódio do Rota Empresarial, onde eu trago soluções que vão fazer você, que é dono de uma pequena ou média empresa, alcançar o faturamento de um ano em apenas 7 meses. E no episódio de hoje, você vai aprender a gerenciar o fluxo de caixa para nunca mais deixar faltar dinheiro no seu negócio. Bora! Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, o seu comentário, já compartilha esse vídeo com outras pessoas. Por quê? Porque se você dá o like, se você compartilha, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e ela entrega esse conteúdo para mais pessoas e a gente consegue atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas e mais empreendedores têm acesso à informação para alavancar o negócio. Então já compartilha e já deixa também aqui nos comentários aquilo que você quer ver por aqui, qual é a sua dúvida, qual é a sua grande dificuldade no seu negócio, que eu vou trazer conteúdos que vão te ajudar, ok? Mas vamos lá! Afinal de contas, por que a gente precisa gerenciar o fluxo de caixa do negócio? A gente sabe que ter dinheiro é importante, né? A empresa ter dinheiro é importante. Uma empresa não quebra porque ela fica sem lucro. Uma empresa quebra porque ela fica sem caixa, porque ela fica sem dinheiro no caixa. Então você pode estar aí, provavelmente, né, talvez seja a sua situação, operando a sua empresa, né, com dificuldade, hora no vermelho, hora não vê a cor do dinheiro, não vê lucro, mas ela está ali, operando. Então uma empresa não quebra porque ela fica sem lucro. Mas se você não tiver dinheiro rodando no caixa da sua empresa, aí ela quebra. Então, por isso que é importante a gente gerenciar o fluxo de caixa. Só que antes de gerenciar o fluxo de caixa, a gente tem que saber registrar as informações que vão gerar esse fluxo de caixa. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso, tá bom? E eu sempre gosto de falar que é o caixa que traz segurança para o negócio, né? A gente precisa criar segurança para o negócio. O que é criar segurança? É quando você cria, né? Você forma o seu capital de giro, a sua reserva de emergência, a sua reserva para investimento. Isso tudo é fazer com que tenha dinheiro em caixa. Claro que a gente vai deixar esse dinheiro aplicado, né, de alguma forma, mas no geral a gente fala assim, isso é criar caixa, é criar segurança, né? É o que eu chamo de tripé da segurança. Então, o capital de giro é para segurar a sua empresa ali funcionando enquanto as vendas não entram, né? As vendas estão fracas, início de empresa, por exemplo. A reserva de emergência é para segurar a empresa diante de uma emergência, de um imprevisto, diante de uma crise, algo que você realmente não estava prevendo. E a reserva para investimento é o dinheiro para investir no seu negócio, para fazer ele crescer. Então, isso tudo é formar caixa. Só que para a gente formar caixa, a gente precisa saber gerenciar, gerir o nosso caixa, tá? Mas é importante que você entenda que talvez até você não tenha lucro e o seu negócio continua funcionando. Mas sem caixa, o seu negócio não vai funcionar. E controlar e gerenciar o fluxo de caixa é para todo tipo de empresa, né? Você pode estar se perguntando aí, tá, mas minha empresa é pequena, será que é para mim? É para você. É para sua empresa. Fluxo de caixa é para empresa grande, é para empresa média, é para empresa pequena, é para todo tipo de empresa. A única diferença é que o volume, né, de movimentação e de análise de uma empresa grande vai ser diferente de uma empresa média e de uma empresa pequena. A complexidade, né, do fluxo de caixa de uma empresa grande é outra, é muito maior do que de uma pequena empresa, de uma média empresa. Mas todo tipo de empresa precisa saber gerenciar o fluxo de caixa. Para quê? Para ter dinheiro em caixa e não quebrar, não vir à falência. Mas existem outros benefícios de se gerenciar o fluxo de caixa corretamente e eu quero compartilhar alguns deles aqui com vocês. O primeiro benefício é que ele evita que a sua empresa fique no vermelho, fique com saldo negativo. Quando você faz o fluxo de caixa, ele te mostra ali, né, diariamente, quando você vai estar com sobra de dinheiro e quando você vai estar com falta de dinheiro. E aí, se você registra tudo corretamente,
Você olha essa informação e você tem tempo para agir em favor do seu negócio. Então isso evita que a sua empresa fique no vermelho. Quantas vezes você já foi pego de surpresa, né, diante de uma conta que chegou ali o dia de pagar e você viu que não tinha dinheiro? Pois é, o fluxo de caixa, ele evita exatamente isso, tá? Outra coisa também que o fluxo de caixa evita é que você deixe de pagar contas e acabe pagando juros e multa. Por quê? Da mesma forma como eu falei, ele vai te mostrar não apenas o saldo, né? Se positivo ou se negativo, mas ele também vai te mostrar as contas que estão para vencer ali. E aí você consegue ter um controle daquilo que você tem para pagar e não esquece. É muito comum, talvez esse seja o seu problema ou a sua dificuldade, né? Talvez você esteja aí diante de tantas coisas para fazer e aí você acaba não conseguindo controlar muito bem as contas que você tem para pagar e pode estar deixando de pagar uma conta ou outra e tendo que ou renegociar ou pagar juros e multa. E o fluxo de caixa, ele te ajuda também a evitar isso. Um outro benefício é que ele te ajuda a tomar decisões e agir em favor do seu negócio. Se você tem ali as informações na sua mão, né, quando é que vai sobrar dinheiro, quando é que vai faltar dinheiro, o que você tem para pagar, o que você tem para receber, quando você olha essas informações, você consegue agir em favor do seu negócio, você consegue tomar decisões baseado em dados. E não apenas no achismo, sabe? Então, é um excelente instrumento de gestão para te auxiliar na tomada de decisão e no dia a dia do seu negócio, tá? Ele te permite, né, decidir quando é que você vai realizar investimentos. Estou com sobra de dinheiro, vou realizar investimento. Vou comprar uma máquina, vou aplicar o dinheiro. Enfim, você consegue ter essa visão do seu negócio, tá? Ele te permite também saber quando você tem que negociar com fornecedores, saber a necessidade do capital de giro da sua empresa. Ele te permite antecipar pagamentos, ou seja, se você está vendo ali que em um determinado período do mês você vai ter um fluxo de dinheiro maior entrando e tem determinados pagamentos para acontecer, ele te permite com segurança antecipar esses pagamentos. Então, é uma ferramenta que te permite otimizar os recursos e ter a sua empresa nas mãos para você agir, para você tomar decisão, para você decidir o que você vai fazer com o dinheiro ou não. Inclusive, né, talvez também seja um dos seus problemas, né? Talvez você veja ali em algum momento sobrando dinheiro, sabe? Sobrando dinheiro, entre aspas. Você olha ali na conta bancária e, nossa, tem dinheiro aqui, tá cheio de dinheiro. Aí o que você faz quando você não tem o fluxo de caixa? Quando você não gerencia o fluxo de caixa? Opa, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar. Eu vou comprar um equipamento, eu vou investir em tal coisa. Só que se você não tem o fluxo de caixa, você não consegue olhar para frente e ver que daqui a pouco vão ter outras contas para serem pagas. E você acaba comprometendo um dinheiro que na verdade serviria para pagar as contas que ainda estão por vir. Então é um mapa visual para você olhar, opa, tem dinheiro aqui, mas em tal dia eu preciso pagar esse valor, no outro dia mais esse valor, então eu preciso segurar esse dinheiro aqui para cobrir o caixa do meu negócio. Então isso faz com que você não fique no vermelho, porque você consegue você consegue enxergar como é que vai ser a movimentação de dinheiro, quando você tem para pagar, quando você tem para receber, quanto você tem para pagar, quanto você tem para receber, e aí você consegue agir em favor do seu negócio, tá? Então é uma excelente ferramenta para você gerir o seu negócio. Mas o maior benefício é que ele te permite ter uma gestão profissional. Quando você registra as informações da sua empresa, a movimentação de dinheiro da sua empresa, gera um fluxo de caixa e você passa a analisar esse fluxo de caixa para tomar decisões e agir em favor do seu negócio, você passa a ter uma gestão profissional, tá? Isso faz parte, é claro que não é só isso, mas isso faz parte, isso é fundamental para que você tenha uma gestão profissional. E uma gestão profissional traz resultados
profissionais. Gestão amadora traz resultados amadores. E quando você passa a ter uma gestão profissional, você tem a oportunidade de aumentar o seu faturamento. Você tem a oportunidade de aumentar o seu lucro. Você tem a oportunidade de antecipar a sua meta de faturamento. Sabe aquela meta de faturamento do ano inteiro? Você consegue antecipar essa meta de faturamento, alcançar em 7 meses ou até em menos tempo e continuar faturando nos meses seguintes. Então, você precisa perseguir uma gestão profissional. E gerenciar o fluxo de caixa faz parte de ter uma gestão profissional. Não tem como criar riqueza sem fazer a gestão do fluxo de caixa do seu negócio. E quando eu falo criar riqueza, é criar riqueza para a empresa e para você que é dono. Primeiro, a empresa enriquece e depois, consequentemente, você também enriquece. Mas não tem como criar riqueza se você não faz a gestão do fluxo de caixa. Não tem como alcançar a sua meta de faturamento de um ano em apenas 7 meses se você não faz a gestão do fluxo de caixa. Ele é extremamente importante. Então, os benefícios são muitos, mas se você realmente quiser criar riqueza, antecipar a sua meta de faturamento, aumentar o faturamento, ver a cor do dinheiro, ter lucro no seu negócio, você precisa gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. Mas pode ser que nesse momento você deve estar pensando aí, né? Ah, Carol, mas eu não consigo, matemática não é para mim, finanças não são para mim, eu não consigo, eu não sou disciplinado, eu não gosto de números, enfim. Olha só, a grande verdade é que a gente vai colocando algumas coisas na nossa cabeça, né? Algumas crenças que fazem com que a gente se distancie do resultado que a gente quer alcançar para o nosso negócio e para a nossa vida. É muito difícil, não gosto de matemática, finanças não são para mim, não sou disciplinado, são crenças, são inverdades que a gente fala para a gente mesmo e a gente acaba acreditando. Então, é bem provável que você esteja contando essas mentiras para você e você esteja tratando essas mentiras como verdade. Você está acreditando nessas mentiras. A grande verdade é que controlar as finanças da empresa exige sim disciplina, mas não é difícil. Está longe de ser difícil. Se você tiver disciplina, você consegue. Se você tiver vontade, você consegue. Se você quiser criar uma realidade diferente para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, você consegue. Porque, como eu falei, não existe como criar riqueza se você não gerenciar o fluxo de caixa da sua empresa. E aí, de uma forma mais abrangente, não tem como você criar riqueza se você não gerenciar as finanças do seu negócio. E eu te provo por A mais B que não é difícil. Não envolvem grandes habilidades em matemática. Você não vai precisar criar uma fórmula de Bhaskara, fazer uma equação de segundo grau. Não vai precisar fazer isso. São operações simples, sabe? Somar, dividir, multiplicar. Qual é a outra operação simples que fugiu aqui da minha cabeça? Somar, dividir, multiplicar, diminuir. Pronto, diminuir. Se você sabe fazer essas coisas, não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora, se mesmo assim você falar, ah, Carol, isso não é pra mim, eu não gosto de números, eu não gosto de finanças, eu preciso te falar, não tenha uma empresa. Não tenha uma empresa. Porque se você quer ter uma empresa próspera, uma empresa que realmente cresce, uma empresa que traz lucro para você, onde você não é simplesmente escravo do seu negócio, onde você consegue ter qualidade de vida, uma empresa que traz conforto financeiro para você e para sua família, você vai precisar tirar essas crenças limitantes da sua cabeça, tudo bem? Entenda, sabe? Se abra para isso. Por quê? Porque isso aqui é capaz de transformar a sua empresa e é capaz de transformar a sua vida. Mas afinal de contas, o que é o fluxo de caixa? A gente está falando aqui, né, de fluxo de caixa, o que ele te permite, quais são os benefícios, criar riqueza. Mas o que é o fluxo de caixa? Bem, o fluxo de caixa nada mais é do que um instrumento
uma ferramenta para controlar, para registrar a movimentação de dinheiro na sua empresa, ok? Então, todas as entradas de dinheiro, todas as saídas de dinheiro. O que são as entradas? São os valores que você recebe das vendas que você efetua, dos serviços que você presta, e as saídas são todas as despesas, todos os gastos que você tem para fazer o seu negócio operar. Então, o fluxo de caixa, ele registra isso. Ele nada mais é do que, eu não sei se você vai utilizar uma planilha ou se você utiliza um sistema financeiro, mas nada mais é do que o registro das entradas e das saídas. E ele te mostra ali, né, todas as vendas ou prestações de serviços que você fez e ele dá aquele saldo ali embaixo. Depois ele te mostra todas as saídas, as despesas, né, que a sua empresa teve e também dá o saldo ali embaixo. E a cada dia, né, diariamente, porque você faz isso pelo menos para um mês, diariamente ele te mostra o saldo das entradas e o saldo das saídas. E ele faz esse balanço. Opa, peraí, esse dia aqui, ó, tá sobrando dinheiro. Esse dia aqui já tá faltando dinheiro. Então ele vai te mostrando o saldo dia a dia acumulado dessas entradas e dessas saídas para que você consiga fazer as análises e agir em favor do seu negócio. Um bom fluxo de caixa, além de todos os benefícios que a gente já conversou aqui, ele te permite avaliar se o recebimento será suficiente para cobrir todos os gastos ou se há necessidade de dinheiro extra. Ou seja, se as entradas estão suficientes para cobrir as saídas. E se você precisa agir em relação a isso, ok? Uma outra coisa também é que ele permite que você antecipe decisões quanto à sobra ou à falta de dinheiro. Lembra que eu falei que é um instrumento para ajudar na tomada de decisão? Você tendo esse mapa visual do seu negócio, você consegue se antecipar e tomar decisões, né? No momento ali que você vê que vai faltar dinheiro ou que vai sobrar dinheiro, tá? Uma outra coisa também que ele possibilita é descobrir se a empresa está com aperto ou com folga financeira. A grande verdade, e que talvez você esteja incorrendo nesse erro, é que geralmente o empreendedor, ele acaba na correria do dia a dia, ele não acaba avaliando isso. Entende? Se a empresa está com aperto ou se está com folga financeira, ele vai tocando o negócio, se está na dificuldade continua ali, se está sobrando dinheiro continua ali, vai ficando e ele não age em favor do negócio dele com base nessas informações. E um outro benefício é que ele te permite analisar, né, a necessidade ou a possibilidade de realizar promoções ou liquidações e o melhor momento para isso, visando o seu caixa. Eu gosto de falar, né, de promoção com muito cuidado, por quê? Porque às vezes faz-se promoções e acaba comprometendo a margem de lucro da empresa. Então, as promoções são válidas? São. Elas são válidas e, às vezes, de acordo com o teu fluxo de caixa, muito necessárias em determinados momentos. Mas elas precisam ser feitas com cuidado. Mas, de qualquer forma, o fluxo de caixa, ele vai te sinalizar isso. Opa, ó, tá precisando de uma injeção de dinheiro aqui. Vamos fazer uma promoção. Vamos incentivar uma venda à vista. E uma outra coisa que ter um fluxo de caixa te permite é avaliar a capacidade financeira da sua empresa antes de assumir novos compromissos financeiros. Para pensar aí, quantas vezes você assumiu algum compromisso financeiro na sua empresa sem analisar se a tua empresa tinha condições de arcar com aquilo ou não? Diga para mim. Eu arrisco a dizer que algumas vezes. Por quê? Exatamente porque não tem esse controle através do fluxo de caixa, ou até tem, mas não se usa, né? Ou até tem o fluxo de caixa, mas não se utiliza essa ferramenta para fazer essas análises. Então, eu volto a repetir. Ter o fluxo de caixa em mãos, saber gerenciar esse fluxo de caixa, olhar essas informações, analisar e tomar decisões em cima disso, vai deixar a sua empresa muito mais na sua mão. Você vai ter muito mais informações para tomar decisões corretas e acertadas em favor do seu negócio. Mas e quando fazer o registro, né, e a gestão, a análise do fluxo de caixa? Bem,
O ideal é que a gestão financeira, né, as finanças do seu negócio sejam feitas diariamente. Diariamente. Mas eu seria até leviana, vamos dizer assim, em dizer que isso é categórico para todos os tamanhos de empresa. Então você precisa analisar qual é o volume de movimentação da sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa pequena, tem um volume de movimentação pequeno, é bem provável que se você se dedicar a isso uma vez por semana, já seja o suficiente. Se você tem uma média empresa e o volume financeiro já é um volume um pouco maior, né, um volume médio ali, talvez entre 2 a 3 vezes por semana. Mas se a sua empresa já é uma grande empresa, você tem um volume muito grande de movimentação, isso precisa ser feito todos os dias. Todos os dias. Os registros, os controles, as conferências, as análises, todos os dias, tá? E o fluxo de caixa está dentro disso aqui. Mas existem alguns erros que as pessoas cometem ao fazer os registros e a gestão do fluxo de caixa que eu quero que você não cometa, tá? Ou se você está entre esse grupo de pessoas, eu quero que você pare imediatamente de cometer, ok? Então vamos lá. O primeiro erro, não registrar todas as entradas e saídas, não ter disciplina para isso. Lembra que eu falei que o fluxo de caixa, ele é o registro de tudo que entra em relação às suas vendas e prestação de serviço e tudo que sai em relação às suas despesas e gastos? Então, se você não consegue registrar, se você não tem disciplina para registrar tudo que entra, tudo que sai, todas as vendas e prestações de serviços, todas as despesas, você não vai ter um fluxo de caixa fidedigno. E aí você vai ser pego de surpresa. Vai ficar uma conta sem pagar, vai ficar uma conta sem receber. Você vai ter ali informações que não vão retratar a realidade da sua empresa e você vai tomar decisões erradas e vai cometer erros no seu negócio. Então, não cometa esse erro, ok? Tenha a disciplina de registrar todas as despesas e todas as receitas. Um outro erro é pagar contas pessoais ou misturar conta de pessoa física com conta de pessoa jurídica. Gente, eu sempre toco nesse ponto quando eu estou falando sobre finanças empresariais. Sempre. Por quê? Porque isso é a base. Se você mistura as suas finanças com as finanças da empresa, você não tem como ter um registro fidedigno das informações. Se você paga contas pessoais pela conta da empresa, pelo caixa da empresa, novamente você não tem um registro fidedigno das informações. Você está misturando tudo. Imagina, tem ali o plano de saúde da sogra e você joga lá no caixa da empresa. Tem ali a escola da filha, você joga no caixa da empresa. O conserto do teu carro pessoal, você joga no caixa da empresa. Aí quando você vai analisar o caixa da empresa, você olha ali, às vezes a empresa nem dá lucro. Por quê? Porque, na verdade, as tuas despesas estão sugando o lucro da empresa. E aí a questão também não é nem só não dar lucro, mas é inviabilizar, né? Impossibilitar que você pegue as informações da sua empresa, analise de forma correta e age em cima dela. Como é que você vai tomar uma decisão de investimento ou, não sei, de negociação com o fornecedor se você está minando o dinheiro da tua empresa com os teus gastos pessoais? Eu sei, é duro ouvir isso, mas não tem como você criar uma empresa de sucesso se você mistura as suas finanças com as finanças da empresa. É gestão amadora isso. Quem faz isso é amador. E se você está aqui hoje me assistindo, eu espero que você não seja amador. Ou se você é, que você deixe de ser. Se antes você não sabia disso e agora você está passando a saber, que você mude essa realidade. Se é que você faz isso, se é que isso é o seu problema. Mas se for, mude. Tá? E eu estou falando aqui de uma forma gerencial, para você saber, né, ter uma gestão profissional e agir em favor do seu negócio. Mas também tem uma outra implicação nisso, que é que você pode ter um grande problema com a Receita Federal. Quando a gente abre uma empresa, a gente está suscetível às normas que a Receita Federal nos impõe
e que os demais órgãos reguladores nos impõem. E existem princípios, né, que a gente precisa observar quando a gente faz as finanças da nossa empresa. E um dos princípios, ele é um princípio contábil, todas as empresas estão debaixo desse princípio e de todos os demais que existem, mas esse especificamente é o princípio contábil da entidade. O que ele diz, né, traduzindo aqui para a nossa linguagem? Ele diz que o patrimônio dos sócios e o patrimônio da empresa não se confundem. Eles são separados. Então, o que é seu, o que é da empresa é da empresa. Se a conta se a escola da filha é tua, né? A filha é tua, a conta é tua, não é da empresa. O plano de saúde da sogra, a sogra é tua, não é da empresa. A conta do plano de saúde é sua, entende? Se você mistura isso, se você não respeita esses princípios, né, e esse princípio em especial, você pode inclusive receber, né, uma multa da Receita Federal, você pode ser autuado. Se bater a fiscalização, você pode ser autuado. E não é isso que a gente quer, não é isso que você quer para o seu negócio, tá? Então entenda de uma vez por todas, se isso ainda não aterrissou na sua mente, que aterrize agora, tá? Que você entenda agora o quanto isso é importante, tá bom? Então, esse é um grande ponto. E uma coisa interessante, né? Geralmente, talvez você fale, né, isso pra você, eu escuto muito isso. Ah, Carol, o dinheiro é meu, a empresa é minha. E não é. O dinheiro é da empresa. Você é uma pessoa, a empresa é outra. Você, que é o dono da empresa, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, que é o lucro, depois que você pagou todos os impostos. Depois que auferiu o lucro da empresa, você pagou todos os impostos devidos à Receita Federal, aí você faz o que você quiser com o dinheiro. Antes disso, você não faz, você não pode. A Receita Federal não te dá essa prerrogativa. Ok? Mas e aí? É preciso ter um sistema para fazer a gestão do fluxo de caixa? Não, não é preciso, tá? Claro que um sistema de gestão financeira vai otimizar o seu tempo, vai te ajudar, vai deixar essa tarefa bem mais fácil. Mas você pode fazer, sim, a gestão do fluxo de caixa da sua empresa por meio de planilha. Eu conheço empresas grandes, que faturam milhões, e que ainda usam planilha. Ah, Carol, mas por quê? Isso não seria uma espécie de ignorância, né? Pra gente falar uma palavra mais bonitinha? Não. É porque nem sempre se consegue um sistema que atenda a todas as necessidades, a todas as particularidades de um negócio. Principalmente se você for uma pequena ou média empresa. O sistema assim, mais adequado, mais voltado para as particularidades do seu negócio, talvez seja um valor que você não possa pagar. E aí, o que não pode é deixar de fazer porque não tem um sistema. Você precisa fazer, e isso pode ser feito perfeitamente por meio de uma planilha, ok? Mas afinal de contas, como fazer o gerenciamento, a gestão do fluxo de caixa? Pois bem, vamos lá. Eu separei aqui 3 passos para você conseguir fazer a gestão do seu fluxo de caixa, ok? O primeiro passo é fazer os registros de entradas e de saídas, ok? Então, se organize, pegue todas as informações que você tem de entrada, de saída, todas as suas vendas e suas prestações de serviço, todas as suas despesas, deixa aí separado para você fazer o registro disso, tá bom? Você pode registrar no sistema, caso você tenha, você pode registrar numa planilha, caso você não tenha sistema, tá bom? E aí você coloca as entradas em cima, coloca o saldo, as saídas embaixo, coloca o saldo, e aí você coloca mais embaixo a diferença entre a entrada e a saída, ok? O segundo passo é registrar as provisões. O que são as provisões? É aquilo que ainda vai acontecer, certo? Então, por exemplo, você já registrou todos os seus recebimentos e todos os seus pagamentos. Agora, você vai registrar novamente os recebimentos e os pagamentos, só que os que ainda vão acontecer. Por exemplo, se você vende a prazo, vendeu aí, não sei, em 10 vezes, registre, inclusive, as parcelas que você ainda vai receber.
Comprou a prazo? Faz a mesma coisa, registra inclusive as parcelas que você vai ainda efetuar o pagamento, tá bom? Por quê? Porque com isso você consegue olhar mais à frente e ver como é que está o comportamento do dinheiro na sua empresa. E aí o terceiro passo é fazer as análises e agir em cima dessas informações, certo? O fluxo de caixa, ele vai te mostrar quando você vai ter sobra de dinheiro e quando você vai ter falta de dinheiro. Em caso de sobra, você vai realizar aplicações, realizar investimentos. Nós falamos lá no início sobre o tripé da segurança, que é criar caixa, criar capital de giro, reserva de emergência, reserva para investimento. Então, tendo sobra de dinheiro, você vai, se for o caso, designar os recursos para isso. Mas em caso de falta de dinheiro, aí é hora de agir. Aí é hora de você realmente colocar a mão na massa e agir em cima do seu negócio para não deixar faltar o dinheiro, tá bom? Então o que você pode fazer? As benditas promoções, né? Como eu falei anteriormente, você pode fazer promoções para dar uma injeção de dinheiro no caixa, tá? Você pode incentivar as vendas à vista, claro, reforçando aqui com muito cuidado para não comprometer a margem de lucro do seu negócio, tá bom? Uma outra coisa que você pode fazer é cobrar inadimplentes. Se você vende a prazo e não recebe tudo por meio de cartão de crédito, você provavelmente tem contas para receber. E aí, é nesse momento que você tem que entrar lá no seu contas a receber e ver quem é que você pode cobrar com mais afinco para conseguir ter uma entrada de dinheiro no seu caixa. Outra coisa que você pode fazer, renegociar com fornecedores. Olhou ali no teu fluxo de caixa, viu que vai ter um momento ali que precisa fazer um pagamento e não tem dinheiro suficiente, renegocie com seus fornecedores. Se você não tem fluxo de caixa, você não consegue ter essa visão, chega o momento de pagar a conta e você não fez nada, você não agiu em favor do seu negócio. Mas nesse caso, você pode fazer. Você pode renegociar com os seus fornecedores, tá? Ver quais contas podem ser negociadas, se eles te dão um prazo maior. Outra coisa, alterar data ou valor de pagamento do Prolabore. Viu ali que em determinado momento vai faltar o dinheiro? Segura o Prolabore. Ou então faz o pagamento em mais vezes durante o mês para não sobrecarregar o caixa. São análises que você precisa fazer para não deixar faltar dinheiro no seu negócio. Outra coisa que você pode fazer, diminuir despesas. Quando você tem tudo isso registrado no seu fluxo de caixa, você consegue enxergar quais são as despesas que você pode diminuir. Se existe a necessidade de diminuir despesas, e sempre existe, né? A gente está sempre procurando diminuir despesas, mas com isso detalhado no seu fluxo de caixa, você consegue analisar quais despesas você pode diminuir e evitar que falte dinheiro no caixa da sua empresa, tá? E uma outra coisa também que você pode fazer, com base nessas análises, é uma boa gestão do seu estoque. Será que chega a determinado momento do mês, está faltando dinheiro porque você não está comprando demais? Você não está fazendo aí uma má gestão do seu estoque? Será que você não está com mercadoria demais parada no seu estoque e aí chega lá o momento de efetuar o pagamento, a mercadoria nem girou ainda, você nem vendeu aquilo? Então é outra análise que você pode fazer. Então, diante de uma falta de dinheiro, você pode incentivar promoções, vender à vista, cobrar os inadimplentes da sua empresa, renegociar com fornecedores, alterar a data ou valor de pagamento do Prolabore, ok? Diminuir as despesas, fazer uma boa gestão do estoque. Gente, essas são apenas algumas coisas que você pode fazer. Mas eu tenho certeza que quando você olhar o seu fluxo de caixa, você vai conseguir enxergar muito mais coisas que você pode fazer em favor do seu negócio. Então, o fluxo de caixa, eu volto a repetir, é uma excelente ferramenta para você gerir o seu negócio. E antes da gente terminar o nosso vídeo de hoje, eu tenho algumas recomendações para te fazer. Monte o seu fluxo de caixa não apenas para o mês corrente, monte para os meses seguintes.
Lembra que eu falei? Se você vende a prazo e você tem parcelas a receber, registra ali, já vai montando o seu fluxo de caixa para os outros meses. Da mesma forma, se você tem parcelas a pagar, vá registrando ali. Por quê? Porque você tem um horizonte muito maior para analisar e você consegue ter uma visão muito mais estendida do seu negócio e consegue ou segurar o dinheiro ali quando necessário, ou consegue também investir, né? Pegar o dinheiro que está ali sobrando para fazer investimentos, tá? Use o fluxo de caixa como uma ferramenta para ver o futuro. E não apenas uma ferramenta para olhar o que aconteceu. Ah, tô vendo aqui, realmente, a gente ficou no vermelho esse mês. Não. Use o fluxo de caixa como uma ferramenta para olhar o futuro, para tomar decisões com base no futuro. É por isso que é muito importante você registrar todas as saídas e todas as entradas. Não apenas aquelas que aconteceram, mas aquelas que ainda vão acontecer, tá bom? E uma outra informação, talvez eu não diria, ou até, não sei, um alívio aí para o seu coração, eu garanto a você que não é difícil. Envolve disciplina, sim, envolve, mas não é difícil. Basta que você tenha um pouco de boa vontade. Tire da sua mente essas crenças limitantes que você tem em relação às finanças, a controlar as finanças, a matemática, enfim. Coloca o pé na água. Vai lá, experimenta fazer. Começa fazendo, seja disciplinado. Olha, vai analisando ali as informações que aquilo vai te dando. Vai agindo em favor do seu negócio e você vai ver como a sua gestão vai mudar e como os resultados da sua empresa vão mudar. E lembre-se, gestão profissional, resultados profissionais. Gestão amadora, resultados amadores. Eu espero que você se torne um gestor profissional do seu negócio e colha resultados profissionais. Lucro e faturamento crescente e conforto de vida e financeiro para você e para sua família. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar esse vídeo, novamente deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem chegue a mais empreendedores e a gente possa alavancar os negócios de mais pessoas por aí, tá bom? Deixe o seu comentário, a sua dúvida, o tema que você quer ver por aqui, eu vou ter o maior prazer em abordar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!